Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Eu começo uma sequência de vídeos, de videoaulas, falando sobre o período contemporâneo da história geral, ok? Então, o período contemporâneo ele tem início com a Revolução Francesa, lá em 1789, com a queda da Bastilha, foi o ato que simbolizou a Revolução Francesa e levou ao poder político a classe social chamada de burguesia, ou se vocês preferirem, podem chamar de capitalistas, que se configura como os patrões, né? Essa classe social ela já tinha riqueza, a essa altura, final do século XVIII, ela já tinha muita riqueza, já tinha muito poder econômico, mas já tinha um certo poder político, mas não tinha o controle dos estados. Ela não controlava o poder político, que ainda estava nas mãos da aristocracia, da classe social ligada às monarquias, ligadas aos reis, enfim. Muito bem, com a Revolução Francesa, então, a burguesia consegue ascender ao poder político também. Então ela passa a ditar as regras que vão reger os estados. E ao longo de todo o período moderno, que é o período que antecede o contemporâneo, ela conseguiu ir construindo isso. Ela construiu uma forma de pensamento que veio do iluminismo, ela construiu uma visão de mundo cultural, científico, que veio do Renascimento, ela conseguiu todo um desenvolvimento tecnológico que veio das grandes navegações, e assim ela foi se consolidando como a classe social e econômica dominante. Com a Revolução Francesa, ela dá o último passo para assumir o poder político dos estados. A partir daí começa uma onda de movimentos liberais que vão influenciar em outros países, enfim, o resto do mundo, né? Então, o período contemporâneo é o período em que a burguesia passa a exercer o seu domínio cada vez mais global, cada vez mais generalizado sobre todos os cantos do planeta. Agora, esse domínio ele não é harmônico, ele não é sutil e ele também não é livre e desenfreado, ele vai receber resistência. A burguesia, à medida que ela cresce, que ela se organiza a partir de grandes corporações, de grandes fábricas, de grandes empreendimentos, ela permitiu também à classe trabalhadora que se organizasse. Permitiu em que sentido? Não é que ela deixou, no sentido de deu autorização, mas que ao aglomerar trabalhadores, grande quantidade de trabalhadores no mesmo local de trabalho, ela com isso acabou criando as condições para o surgimento das organizações trabalhistas, das organizações de trabalhadores, os sindicatos, as ligas, enfim, formas de organização e resistência dos trabalhadores à própria exploração desta burguesia. Então, essa ascensão na burguesia ela não é livre e desimpedida, ela vai sofrer oposições, ela vai sofrer antagonismos, que ela própria cria à medida em que ela vai se fortalecendo. Muito bem. E ela também vai encontrar resistência entre a própria burguesia, porque a burguesia, apesar de ser uma mesma classe, ela é composta de interesses diversos. Então nós vamos ter, lá no começo do século XX, não só no século XX, né, mas um fenômeno que vem já dos primeiros séculos ali da Idade Moderna, século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, nós vamos ter um fenômeno chamado de imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo é quando uma nação poderosa se impõe sobre uma outra nação não tão poderosa. Se impõe de que maneira? Ela pode se impor culturalmente, como a gente vê hoje em vários casos, como ela pode se impor também militarmente. Pode ser inclusive economicamente, através de comércio, através de tratados econômicos, comerciais, enfim. Em último caso, ela pode se impor militarmente, ou seja, pela força das armas, ela invade o país que ela quiser, essa potência, esse país poderoso, invade o outro país que ele quiser e toma o que ele quiser e faz o que ele quiser, porque ele tem força militar para poder fazer isso. Mas podia fazer isso? Não no sentido no sentido de que havia uma lei que permitia, mas no sentido de que não havia força, não existiram ali forças
para resistir àquele avanço imperialista. Agora, à medida que esses países europeus se impõem a outros continentes, como a América e como a África principalmente, você vai perceber que eles próprios vão começar a entrar em conflito, porque na voracidade de querer conquistar novos povos, novas terras, né? E quando eu digo conquistar, é para poder usurpar recursos naturais, como, por exemplo, biodiversidade, como, por exemplo, minérios, riquezas de maneira geral, e assim como a força de trabalho, como explorar a força de trabalho daqueles países que são invadidos, que são subjugados, né? Agora, essas potências imperialistas começam a entrar em divergência, começam a entrar em choque, porque passam a disputar as mesmas áreas, principalmente na África. Então você tem Holanda, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, França, dentre outras, como grandes potências da época, e passam a entrar em atrito, passam a entrar em desentendimento, porque ambas querem usurpar as mesmas vítimas ao mesmo tempo. É como se fossem gangues rivais disputando o mesmo território. Essa é uma analogia possível. E isso leva essas grandes potências imperialistas, pesquisem o termo imperialista para ficar claro para vocês, leva essas grandes potências imperialistas a entrar em confronto direto. E aí, somando-se com problemas geopolíticos, históricos, religiosos, culturais, étnicos, uma série de diferenças entre povos que se localizam, sobretudo na Europa, tem-se início a primeira grande guerra que o mundo conheceu, a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra a envolver uma quantidade significativa de países, uma quantidade significativa de soldados, de forças bélicas, o uso de novas tecnologias como tanques, como carros blindados, como metralhadoras, como armas químicas, como armas de gás mostarda, por exemplo, e inclusive o uso do avião foi utilizado já na Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aí, no início desse período contemporâneo, esse fenômeno do imperialismo que vem acontecendo já desde os séculos anteriores, mas ele chega já no século XX, com rusgas inconciliáveis entre esses países imperialistas, o que leva esses países a travarem uma guerra que foi de 1914 a 1918. Então, ali o mundo capitalista mostrava que, mesmo entre eles, tinha uma harmonia, ou tinha uma forma de se manterem pacíficos. A guerra faz parte do capitalismo, né? As guerras, não importa o pretexto, se o pretexto era dizer que era por uma questão religiosa, se o pretexto era dizer porque o príncipe Francisco Ferdinando foi assassinado, não importa se tinha interesses, divergências étnicas, e realmente existiam diferenças étnicas entre alguns povos ali, sobretudo nos Balcãs, mas o que estava por trás de todo aquele movimento é esse fenômeno chamado imperialismo, e a partir desse imperialismo, as nações imperialistas querendo vorazmente usurpar, dominar, explorar os mesmos lugares, os mesmos povos, acabam entrando em conflito, como eu disse anteriormente, como se fossem gangues rivais disputando o mesmo território. Entram em conflito, esse conflito é histórico, é épico, né? Foi conhecido como a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Ali, o mundo que nós conhecemos hoje já começa a assumir uma configuração bem mais parecida com o que nós estamos acostumados, porque a partir dali nós temos, sobretudo, os Estados Unidos, que até então não podiam ser considerados até aquele momento da Primeira Guerra Mundial a grande potência, porque não era as nações europeias que tinham esse status de grandes potências mundiais, mas a partir da Primeira Guerra, que ocorre sobretudo na Europa, em áreas do Oriente Médio e áreas da África, mas principalmente na Europa, e não muito distante da América, muito distante do continente americano, né? Esses conflitos acabam
destruindo boa parte das áreas produtivas do continente europeu, dos países europeus, dos capitalistas europeus, o que fez com que ao longo desses 4 anos eles tivessem uma série de dificuldades para manter as suas linhas de produção, consequentemente os seus negócios funcionando, e aí os lucros caem vertiginosamente. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam um trabalho de apoio à Europa, aos países europeus. Apoio, entenda-se, ele oferece serviços de reconstrução de toda a infraestrutura, de toda a parte de construção civil, enfim, fornecimento de produtos básicos, né, que a Europa não tinha mais condição de produzir, porque o seu pátio industrial foi destruído durante a guerra, e ela passa, então, a Europa passa a importar, sobretudo dos Estados Unidos, os produtos e os serviços necessários para a sua reconstrução. Isso levou os Estados Unidos a uma produção acelerada, uma produção como nunca havia acontecido antes, a indústria americana. A indústria americana ela se multiplica rapidamente, gera empregos e gera riqueza, gera trabalho para a população, enfim, né, durante alguns anos, e faz com que esse mundo capitalista tivesse, então, nos Estados Unidos, um novo líder. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, uma das suas consequências é elevar os Estados Unidos à condição de grande potência mundial. Acontece que ao longo desse mesmo período, eu falei que a guerra foi entre 1914 e 1918. Lá em 1917, a Rússia, que ainda era czarista, que era monarquista, né, era governada por um czar, esse czar ele foi deposto. A Rússia passa por um processo de revolução, a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que leva então os comunistas ao poder, os bolcheviques, e a partir da Revolução Russa, surge, poucos anos depois, começa então a se construir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Ou seja, esse início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, não só marcou como os Estados Unidos assumindo uma posição de liderança mundial do mundo capitalista, mas como também vê nascer o seu antagonista, o seu rival, que foi a União Soviética, que começa então a construir todo um bloco socialista, um bloco de países ligados à União Soviética, constitui-se uma união de repúblicas soviéticas, repúblicas socialistas soviéticas, é o próprio nome diz, né? O RSS, unidas em torno de Moscou, em torno do poder russo, né? Tendo como Lenin o seu principal organizador, o seu principal pensador, o seu principal líder, né? O Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, também acompanhado por Trotsky, por Leon Trotsky, depois assume o comando do Exército Vermelho, também foi vital nesse processo, e um dos apoiadores de Lenin, dos principais apoiadores de Lenin, que depois se torna seu sucessor, foi Joseph Stalin, que quando Lenin morre, ele vai assumir a direção da União Soviética, o governo soviético, e vai levar a União Soviética para outros rumos. A União Soviética se consolida como uma grande potência mundial, rivalizando com os Estados Unidos a partir daí, mas com uma série de problemas internos, né? Mas ela se consolida assim ao longo do século XX como a grande potência mundial, rivalizando diretamente com os Estados Unidos. Então, o início do século XX, mais precisamente durante a Primeira Guerra Mundial, nós temos duas características interessantes. Uma é a consolidação dos americanos, dos Estados Unidos como grande potência mundial, como o surgimento da União Soviética com a Revolução Russa, que se torna também a grande potência do século XX, que vai rivalizar o tempo todo com os Estados Unidos para disputar cabeças e corações, mentes e corações e mercados, para ver quem vai assumir a hegemonia do mundo contemporâneo, né? Essa foi a Primeira Guerra Mundial. O início do nosso período contemporâneo aí.
eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e vamos fazer então uma segunda parte do vídeo sobre o início do período contemporâneo.